Muito bem, aula de hoje, capítulo 2, integral indefinida. Então, eu começo com vocês onde nós estamos, no cálculo de área, que vocês aprenderam até então no ensino médio, de figuras regulares, né? Então, aqui no caso, a gente poderia calcular a área ou do trapézio, né? Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, ou decompor em duas figuras planas, um triângulo e um retângulo, né? Um triângulo e um quadrado. Subdividir para achar a área total. Para onde nós estamos caminhando no cálculo? Para curvas. Então, para este estudo, para este cálculo da área sobre a curva, né, delimitado por 2 pontos, como que vai ser feito o procedimento? Então, veja que essa área entre esses 2 pontos foi subdividida em vários retângulos. O maior número possível de retângulos. Pensem nisso como um fio de cabelo, tá? Esses retângulos, eles não vão encostar totalmente na curva, vai ficar uma pequena diferença. Por conta disso que nós vimos o capítulo 1 da diferencial, o dx, tá? E eu vou fazer a somatória das áreas de todos esses retângulos. Evidentemente, quanto mais retângulos, mais precisa é a área. Em símbolos, então, esse S alongado, a função vezes a diferencial, uma função qualquer, tá? Nesse caso, não é mais a linear. A gente vai fazer cálculo da linear também, mas para curvas. Então, o S é o símbolo da integral, esse S alongado. Por definição, nós temos que esta função é uma primitiva de f de x. Então, essa expressão f de x mais c é denominada integral indefinida. Tá? E aqui está a notação, integral indefinida. Então, f de x mais c. Essa constante aqui, ela vai aparecer sempre, ela vai ser obrigatória nas resoluções. Nós vamos justificar por quê. Coloquei aqui 3 exemplos. Veja, x ao cubo dividido por 3, x ao cubo por 3 mais 1, x ao cubo dividido por 3 menos 4. 3 funções distintas que eu falo que é a primitiva, a principal. E quando eu vou fazer a derivada desta função, ó, derivada dessa função da regra do tombo, ó, 3x² dividido por 3 dá o x². Aqui também a mesma coisa, derivada da constante é 0. Simplifica 3 com 3, x². Eu tenho funções diferentes onde as derivadas são iguais. Funções diferentes e onde eu tenho as derivadas iguais. Ok? Então, o que difere entre essas funções é a constante. Por conta disso que no cálculo da integral indefinida, fica em função da constante, ou seja, ela é obrigatória nas resoluções. Não pode resolver uma integral indefinida e não colocar o símbolo da constante no final. Muito bem. O cálculo da integral, ele consiste no processo inverso da derivada. Então, veja, em matemática, tudo tem uma inversa, adição, multiplicação.
perdão, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, exponencial, logaritmo. E aqui, então, a derivada, a inversa, a integral. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas regras de derivada, as principais, e em paralelo aqui eu coloquei a tabela da integral. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a letra sozinha, né, da regra do tombo, né, 1 vezes x, 1 menos 1, vai dar x elevado a zero, é 1. E olha a integral de dx, é x, tá? Vamos para um outro caso. Aqui, ó, no número qualquer da regra do tombo, vezes x, n menos 1, ó, o que vai acontecer na integral? N mais 1 dividido por n mais 1. Tá vendo? Aqui era a subtração. Aqui eu vou somar 1 no expoente e vou somar 1 no denominador. Nós vamos justificar essas regras. Tá? Do Euler é ele mesmo, na integral e na derivada. Do logaritmo neperiano 1 sobre x. E aqui dx sobre x é o logaritmo neperiano, portanto, inversa uma da outra. O seno levava no cosseno, aqui o seno vai ser cosseno negativo. Mesma coisa para o cosseno, ele era negativo, na integral ele passa a ser positivo. O a elevado a x, na derivada a gente multiplica pelo logaritmo neperiano de a, na integral a gente divide. E veja que o símbolo da constante, ó, aparece em todas as resoluções. Bem, como que nós vamos fazer aqui nos nossos exemplos? Olha o que eu estou pedindo aqui, ó. Primeiro a gente vai calcular a integral indefinida, entender essas regras. A seguir, a gente vai fazer o cálculo da derivada de primeira ordem com o resultado. Tá? Então, vai achar o resultado da integral, desse resultado da integral a gente vai derivar. Em seguida, a gente calcula a diferencial, que foi o que nós vimos na aula 1. Então, aqui o exemplo, uma função, o dobro de x mais x elevado à terceira. Separei em duas parcelas, veja que aqui eu fiz uma distributiva, cada parcela ganhou um símbolo da integral e uma diferencial. Nessa passagem eu estou destacando 2, o coeficiente, para ficar tudo em função da letra, tá? E vou utilizar o que nós acabamos de ver aqui, ó, x elevado a n, ó. Na primeira parcela, o x aqui é 1. A segunda parcela é 3. Então, vai ficar, ó, o 2 é constante. Então, ó, 1 mais 1, 2. Soma no denominador também. X ao cubo, 3 mais 1, 4. No denominador também. Veja que eu estou aqui na regra tabelada, que fala para somar 1 no expoente e somar 1 no denominador. E foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. 2x ao quadrado sobre 2, que o expoente era 1, e 3 ele foi para 4 dividido por 4. Vou simplificar fatores idênticos, então o resultado da integral é este aqui. Como que eu sei que esse resultado está correto? Então, a gente vai passar para a verificação. Ó, segundo passo, calcula a derivada de primeira ordem. Então, a regra do tombo, 2x, da regra do tombo aqui também, ó, 4x elevado à terceira dividido por 4. Simplifica fatores idênticos. Eu fiquei com 2x mais x ao cubo. A constante, a derivada era zero. E o terceiro passo, que nós vimos na nossa primeira aula, é a derivada de primeira ordem vezes dx. Ó. Se você observar este resultado da diferencial,
ele bate exatamente com o enunciado quando nós começamos a resolução. Vamos ver mais alguns exemplos. Eles estão resolvidos, mas é aquele conselho que eu dou para vocês sempre. Façam sozinhos e depois vai comparando com o modelo para ver se está fazendo o entendimento do capítulo da integral indefinida. Então, outro exemplo, 2x ao cubo mais 3. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Vou distribuir, cada parcela ganha uma integral e ganha uma diferencial, tá? Então, ó, de 3, soma 1 no expoente no denominador, e aqui, ó, 3 vai ficar x. Por que que ficou esse x? Então, vamos lá, ó. É a primeira regrinha aqui da tabela, ó. Tá, ó, 3, aqui é um número que estava fora de x, é x. Bem? Então, simplifica o 2 com o 4, divide por 2, divide por 2. E a constante que deve sempre constar no resultado. Mas eu fico no ar se essa expressão está correta ou não. Então, eu vou pegar este resultado e vou derivar. Da regra do tombo, 4x ao cubo dividido por 2. E aqui, ó, 3x, a derivada 3, a constante 0. Nem vai aparecer aqui, ó. E calcula a seguir o terceiro passo, que é diferencial. Veja que o resultado é idêntico da onde nós partimos. Agora, uma integral indefinida com 3 parcelas. Mesmo procedimento. Distribui um símbolo da integral e um dx para cada parcela. Esse 3 prevalece, né? Ele é constante. Vou fazer a integral. Soma 1 no expoente e no denominador. Mesma coisa aqui, com 5, fica constante. E o expoente é 1. Vou somar 1 no expoente e no denominador. Integral de dx é a primeira regra, x. Não esqueçam da constante no final. A única coisa aqui, ó, poderia simplificar este 3 com esse 3. Então, o resultado, x ao cubo, 5x² sobre 2 menos x. Vamos derivar essa função. Derivada de primeira ordem. 3x², ó a regra do tombo, ó. 2 vezes 5, 10x. Não tem esse expoente aqui não, hein? 10x sobre 2, aqui tá menos 1, e a derivada da constante é 0. Então, eu fiquei, ó, com 3x², 10 dividido por 2, 5x², menos 1. E o cálculo da diferencial. Veja que eu só estou pegando este resultado que está pronto da derivada e multiplicando por dx. E eu vejo que é o mesmo da onde eu parti. As funções trigonométricas, seno e cosseno, mesma coisa. Cada parcela ganha uma integral em um dx. E eu vou olhar para o formulário. Eu tenho que reconhecer, tá? Então, integral de seno agora é negativo. Atenção, hein? Na derivada era positivo, agora é negativo. Integral do cosseno é positivo. Isso é tabela, é formulário, tá? Vou disponibilizar para vocês aí esses formulários, tá bem? Aí, com o resultado, não se esqueçam da constante, eu vou fazer o cálculo da derivada. Então, derivada de menos cosseno vai ser seno positivo e do seno cosseno. Calcula a diferencial e veja
que nós vamos fazer o batimento dos resultados. Ó, da função Euler de x e 1 sobre x. Distribui uma integral e uma diferencial para cada parcela. Essa é tabelada e essa é tabelada. Você vai olhar aqui, ó. O Euler de x é ele mesmo e dx sobre x é ln de x. Tá? Com o tempo, vocês acabam acostumando com essas fórmulas aí. É questão de praticar. Tá bem? Com este resultado, eu vou para o segundo passo. Desse resultado, eu calculo a diferencial. Perdão, calculo a derivada. E a seguir, eu calculo a diferencial. Aumentei um pouquinho o grau de dificuldade, mas continua a mesma coisa. Coloquei uma parcelinha a mais aí, ó, para vocês treinarem. Cada parcela ganha um símbolo do somatório e um dx. Tudo que for constante, você pode destacar da expressão. Vai ficar soma 1 no expoente e no denominador. Soma 1 no expoente no denominador. Soma 1 no expoente no denominador. E essa daqui, dx, é x. Simplifica, né? Sempre que possível, né? Faz a simplificação. Você tem um resultado. Como saber se ele está correto? Fazendo a derivada de primeira ordem. Aqui está ela, derivada de primeira ordem, dando a regra do tombo em cada parcela. E a seguir, o cálculo da diferencial. Ok? Vou colocar alguns exemplos, um pouquinho mais de grau de dificuldade, mas que também a gente consegue verificar. Veja se a variável estiver no denominador. Pela propriedade da potência, eu levo o expoente negativo. Tá 2 aqui no denominador positivo, vai ficar x a menos 2 por conta da propriedade da potência. Qual que é a regra? Soma 1 no expoente no denominador, vai ficar menos 1 dividido por menos 1 mais a constante. Vou arrumar essa expressão aqui, né, ó. Positivo com negativo, negativo, vou inverter, ó. X a menos 1 é 1 sobre x, mais a constante. Deste resultado, eu vou fazer o cálculo da derivada. Ó. Menos 1 sobre x é o mesmo que menos x elevado a menos 1. Da regra do tombo, menos com menos vai ficar mais aqui, ó. Vai ficar x elevado a menos 2. E o que é x elevado a menos 2? 1 sobre x quadrado. E por fim, o cálculo da diferencial. Para verificar que nós partimos de dx sobre x quadrado e a gente chega no dx sobre x quadrado. Com radical, mesma coisa, tá? Mesmo procedimento. Ó. Então, desta passagem para essa, eu só estou retirando do radical. Lembrem-se das propriedades que eu falei para vocês, que vocês vão acompanhar durante o curso todo, ó. A do expoente negativo e a do radical. Isso aqui tem que ser... Vocês têm que absorver essas duas propriedades aí. O cálculo 1 já trabalhamos com ela e agora ela vai voltar à tona aí a todo momento nas situações que exigir aí a aplicação.
Então, veja, aqui eu tenho o expoente 1, embora ele não apareça, né? Vou aplicar a integral, soma 1 no expoente no denominador. Calcula aqui o MMC, múltiplo comum, né? Olha lá, cheguei em 4/3. Aqui eu vou aplicar os extremos pelos meios, tá? Ó, os extremos pelos meios, então vai inverter esta fração aqui, ó. Tá, ó. Vai ficar x a 4/3 e o 3/4 ele vai inverter. Aqui eu vou só abrir um parênteses para vocês. Se eu tiver 1/4 dividido por 2/3, vocês fazem os extremos pelos meios. Então, daria 3/8. Então, no nosso exemplo lá, estava assim, ó, x a 4/3 dividido por 4/3. Né, ó, os extremos pelos meios. Então, por isso que ficou 3x a 4/3 dividido 4 vezes 1/4, tá vendo, ó? Quem preferir, pode fazer a primeira vezes o inverso da segunda. Se achar mais fácil, ó, a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Então, abre um parênteses aí para recordar como que foi feito essa passagem aí. Não esqueçam da constante no final. Agora, eu vou fazer o processo para verificação. Tira do radical, dá a regra do tombo, simplifica 3 com 3 e 4 com 4. N-1, de novo aqui precisa-se recorrer ao mínimo múltiplo comum. Tá, ó, 3 com 3, 4 com 4. E eu verifico que eu cheguei na expressão inicial. Um outro exemplo, um caso mais complexo. Cada parcela do numerador ganha um x ao cubo. Ó. Também fiz a distributiva aqui, ó. Então, o x ao cubo ganhou um denominador. E aqui o dx ganhou um denominador. Tá, ó. Mantenho o denominador, somo o numerador. Simplifiquei. E aqui, propriedade da potência. Então, vai ficar x, e aqui menos 3 mais 1, menos 3 mais 1. Ó. Positivo com negativo, negativo. Não, negativo. Então, 1 sobre 2x ao quadrado. Como eu sei se esse resultado está correto, vou fazer a verificação. Ó, menos meio. Da regra do tombo, menos 2 menos 1 vai ficar menos 3. Tá? Então, 1 mais 1 dividido por x ao cubo. Acho o MMC, tá? Aqui nós calculamos o mínimo múltiplo comum novamente, para chegar nessa expressão. Então, veja que a expressão pode ser mais simples ou mais complexa, mas eu consigo validar os resultados. Tá? O que a gente está vendo aqui é que a integral é a inversa da derivada. Tá? Então, a gente está fazendo aí em várias situações, casos mais simples, casos mais complexos, e validando aí. Depois vocês façam sozinhos aí. Com radical no denominador, mesma coisa. Tira do radical, leva para o numerador com expoente negativo. Aplica a regra da integral, soma 1 no numerador e soma 1 no denominador, mais a constante. Aqui foi feito o cálculo do mínimo múltiplo comum. Arrumei essa expressão, né? Mantém a primeira, inverte a segunda e voltei para o radical.
faz a derivada e o cálculo da diferencial. Então, esta é a aula de hoje. Vou deixar com vocês essa sequência para ser feita e para ser enviada pelo Connect. Está lá na aula. Não coloquei o resultado porque vocês vão fazer a verificação. Tá? E se tiver dúvida, vocês vão me perguntando. Vão sinalizando pelo chat ou com o microfone, que eu vou ajudando vocês aí a desenvolver esse capítulo das integrais indefinidas. Obrigada!